Eu tenho uma polêmica, mas essa polêmica vem com a reportagem direto dos Estados Unidos. Imagine ser preso ou ser presa porque o filho não foi para a escola. Parece um absurdo, mas essa lei existe. Não é no Brasil e eu vou explicar onde é. No Missouri, Estados Unidos. 2 mulheres foram presas porque os filhos tiveram faltas na escola. Eles fizeram um levantamento dos últimos 2 anos e as crianças faltaram o equivalente a 2 semanas. Eu nem achei muito. Mas lá o negócio é rigoroso. A justiça alegou que os estudantes não tiveram a frequência regular. E segundo a direção da escola, as mães foram avisadas das faltas nas aulas. Isso aconteceu nos Estados Unidos, é uma lei aprovada. E você, o que acha dessa lei? Eu já vou acionar a Tina Roma contando a história direto dos States, mas antes eu gostaria de convidar você para a nossa enquete. Nos Estados Unidos, lei determina que pais sejam presos se filhos não forem à escola. Você é a favor desta lei no Brasil? Lombardi? Sim. Eu, não. E tem um monte de gente dando a opinião. Não tem problema se a gente pensa de forma diferente. Mas eu queria trazer até uma outra discussão junto com essa. Nos Estados Unidos, 2 mães. Por que sempre sobra para a mãe? E o pai? Por que não metem o pai em cana? Por quê? A responsabilidade é da mãe, sempre. Eu queria entender isso. Roda a reportagem direto dos Estados Unidos. Pode falar, Tina. Nos Estados Unidos, não levar os filhos à escola dá cadeia. Isso se você morar no Missouri. Tamaray LaRue e Caitlin Williams foram colocadas atrás das grades por não garantir a frequência regular dos filhos de 6 e 7 anos. As crianças faltaram 2 semanas ao longo de um ano. O distrito escolar exige uma taxa de frequência de pelo menos 90%. A Suprema Corte do Estado mantém o poder das escolas decidirem o que significa frequência razoável. Tamaray foi condenada a 13 dias de prisão depois que o filho perdeu 15 dias da primeira série, enquanto Caitlin foi presa por 7 dias depois que a filha perdeu 16 dias do jardim de infância. Tamaray tentou se defender, dizendo que em algumas ocasiões o filho foi a consultas ao dentista, teve forte tosse e micose. Caitlin, mãe de 3 outros meninos, disse que notificou a escola de que a caçula da família sofreu as faltas devido à doença também. O juiz que prendeu as 2 mães admitiu que a lei é uma bagunça e pediu que elas apelassem da sentença. Mas a Suprema Corte do Estado deixou a lei intocada, argumentando que as mães foram avisadas de que as ausências estavam afetando o desempenho escolar das crianças, abrindo as portas para mais penas de prisão para os pais. Quase 600 acusações foram apresentadas por autoridades estaduais por violações da Lei de Educação Compulsória do Missouri nos últimos 5 anos. Olha, eu estou recebendo aqui as mensagens. Vamos lá. Jax Torneiro, é o Jax Oliveira. Não é porque a família é desestruturada que o futuro da criança tem que ser igual. Lugar de criança é na escola e responsabilidade dos pais de dar um futuro melhor. Ele está indo contra o que eu falei, porque eu acredito que a gente não está preparado para isso, porque a gente ainda tem muita... A gente não está estruturado como família, como sociedade. Tem criança que não consegue ir para a escola porque depende do irmãozinho, a mãe trabalha, às vezes ela não consegue deixar. Eu gostaria que fosse assim, mas eu acho que o país é muito... a falta de estrutura, e aí a gente vai acabar punindo uma mãe que muitas vezes não tem a intenção de prejudicar o filho, mas não consegue, porque é mãe solteira, e aí você vai levar para prisão essa mulher. É um argumento meu. Agora, o Jax, ele está concordando com você, Lombardi, argumente. Então, porque eu acho assim, é fundamental que as crianças vão à escola, porque nós temos aqui uma série de analfabetos, temos gente despreparada. Você faz o quê? Os serviços gerais. Não, se você está bem preparado na escola, com educação, você está preparado para enfrentar outras coisas. E um detalhe interessante que você falou assim, por que só mãe? Porque, em tese, antes, quando criaram essa lei, quem trabalhava na casa é o homem. Então, se prender o homem, ele não vai ganhar dinheiro para sustentar a casa. Mas hoje é assim? Hoje não, imagina. Hoje Hoje não a mulher toca a vida e o homem faz filho e vai embora. Olha,
A Cristiane Carvalho de Andrade tocou num ponto muito interessante. Quando eu falo da falta de estrutura, é em todos os níveis. Aonde você vai prender essa mãe? Em que prisão você vai prender essa mãe? Você vai ter uma cela especial para mães que não levam filho para a escola? Ou você vai colocar essa mãe com gente que ela não teria que estar? Cristiane Carvalho, imagina prender a mãe junto com traficantes, homicidas e ainda leva a criança para um abrigo. Seria justo? Ela está concordando comigo. Então, quando eu falo de falta de estrutura, o Brasil é um país de terceiro mundo. Quer a gente queira ou não, me dói o coração falar isso. Eu queria que só trazer notícia bacana, legal aqui, que ia passar a tarde aqui rindo à toa com você. Não dá, eu tenho que trazer um pouco da realidade, a gente faz umas matérias para a gente também dar uma descontraída, mas a realidade é essa. Me dói o coração falar que somos um país de terceiro mundo, mas somos. Estamos distantes dos países de primeiro mundo. E quando eu falo primeiro mundo, eu não estou nem falando dos Estados Unidos. Tem países que estão acima disso. Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia. Os caras estão, olha. Um amigo foi numa reunião outro dia da ONU, os caras estavam discutindo lá que o pessoal está criando o hábito de jogar papel no chão. Esse é o maior problema que eles têm lá. Imagina você, o maior problema que eles têm lá é esse aí hoje. O pessoal está ficando meio mal educado. Assalto, faz 6 anos que eles não olham um. A polícia deu 11 tiros nos últimos 10 anos, em alguns países aí. Então é uma realidade que não condiz com a gente. Nós sofremos com essa questão. É um argumento meu, posso estar errado, inclusive. Eu não sei se a gente está preparado para isso. Acho que a gente tinha que melhorar, inclusive, a estrutura escolar, a estrutura de sociedade, as estruturas familiares, entendeu? O professor não é respeitado na escola. É um drama que a gente vive. Em cidades da Dinamarca, eles lustram a tampa do bueiro. Aqui eles roubam a tampa do bueiro. É uma situação delicada. É.